Pessoal, beleza? Professor Marcos Galvão. Gente, esse vídeo aqui é sobre propriedades das potências, tá bom? Vai ser um vídeo bem curto, bem objetivo, espero que vocês gostem. E depois deste vídeo, gente, vai ter um vídeo com exercícios bem avançados, beleza? Então, já começa aí, curte, compartilha, inscreva-se no canal, tá? Então, bora para a aula. Olha só, a primeira propriedade que a gente vai ver é produto de potência de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então eu vou colocar de maneira genérica aqui, ó. Então, por exemplo, você tem a letra A, né, que está elevado a M, vezes a mesma letra A, né, ou seja, a base é a mesma, elevado a letra N. O que você vai fazer? Ó, gente, não importa aqui quem é o valor de N ou M, tá bom? O que você vai fazer? Você vai simplesmente copiar a base, ó, copia a base e vai somar o expoente, ó, M mais N, certo? Se alguém estiver falando, comentando ou pensando assim, ô professor, mas eu não sei o valor de M, não tem problema, nem de N. O importante é você somar, tá? Então essa aqui é a maneira genérica que a gente costuma colocar. Agora eu vou colocar o número aqui, fique tranquilo que você vai entender, tá? Qualquer dúvida coloca nos comentários. Gente, então eu tenho assim, ó, 2 elevado, ó, bem tranquilo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Tranquilo até aí? Então, vamos seguir ali o que está escrito, gente. Como eu tenho aqui a mesma base, ó, a base é o 2, eu vou copiar a base, conserva-se a base, igual está escrito ali, soma-se os expoentes, ó, 3 mais 2. Se você quiser fazer direto, pode fazer, mas eu vou fazer passo a passo aqui para você entender bem, para ficar gravado essa soma aqui no expoente, tá bom? Para frisar um pouquinho mais, para você realmente entender. Então, vamos lá, conserva a base e soma-se o expoente. 3 mais 2, 5. Tá? Por que a gente pode fazer isso? Então, quando foi criado essa propriedade aí, gente, é o seguinte, ó, vamos pensar comigo. O 2 elevado a 3, para quem já tem um estudo básico de potência, aliás, eu vou aproveitar, pessoal, vou aproveitar aqui, ó. Se você não viu a aula de potência, clica no cardzinho que vai aparecer aí para você pegar desde o começo, tá? Potenciação, vídeo bem tranquilo, passo a passo, beleza? Então, bora para a aula. Então aqui, gente, por que eu posso aplicar essa propriedade? Porque 2 elevado a 3, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 2, olha só, vezes 2, certo? 2 elevado a 3. Esse 2 elevado a 3 está sendo multiplicado, ó, está multiplicando com 2 elevado a 2, ou seja, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Se a gente quiser colocar isso aqui, esses fatores iguais aqui em forma de potência, a gente vai copiar quem está repetindo e o expoente vai ser quantas vezes eu estou repetindo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai dar o mesmo resultado. E com isso, então, verificaram que poderia aplicar uma propriedade dessa, tá bom? Tranquilo? Então por isso que eu posso aplicar essa propriedade sem medo, tá? Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais puxadinho, gente, né? Pra gente não ficar bem no basicão mesmo. Ó, vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, 10 elevado a 5 vezes 10, olha lá, elevado a 11, por exemplo. Tá bom? O que diz a regrinha? Produto de potência de mesma base. Conserva a base, gente, é muito simples, ó, conserva a base e vai somar expoente. Dessa vez eu vou fazer direto. 5 mais 11, 16, né? Aqui no caso a gente não está calculando quanto que vale 10 elevado a 16, gente, só aplicando a potência, tá? Vamos dar um exemplo um pouquinho mais puxadinho, né, gente? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 7 elevado a 0, vezes 7 elevado a 4, por exemplo, certo?
como que vai ficar aí? Se você quiser saber, tentar fazer sozinho, pausa o vídeo, tenta fazer e depois continua. Gente, aqui ó, conserva a base. Pode aparecer mais de uma vez, viu gente? A base aqui ó, o fator ó. Conserva a base, se as bases forem a mesma, conserva a base e soma o expoente. Só que aqui tem um detalhezinho que muita gente esquece. Pessoal, quando não aparece nada aqui em cima do expoente, não é 0 não, viu? É 1. Eu vou colocar dessa vez aqui, ó. Vou colocar de outra cor, inclusive, para você ficar atento, ó. Quando não aparece nada aqui é 1. Muita gente cai nisso aqui e coloca no final das contas 7 elevado a 4. Ele faz 0 mais 4, faz 4 aqui, mas não é. Então, na verdade, você vai somar ali, ó, todos os expoentes, ó, vai ficar 1, estava escondidinho ali, né, 1, mais 0, tudo isso aqui é expoente, mais 4. Certo, gente? Ó, 1 mais 0 mais 4, tudo é expoente. Então, ó, de novo, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 0 mais 4 dá 5, beleza? Tranquilo? Mais um exemplo aí, gente. Olha só, mais um exemplo, tá? O importante é você saber que vai somar os expoentes. Vamos lá, mais um exemplo. 3, por exemplo, ó, 3 elevado a menos 4, olha lá, vezes 3 elevado a 10. Pessoal, conserva a base, olha só, conserva a base e soma-se os expoentes. Gente, eu vou somar os expoentes, vai ficar menos 4 mais 10, certo? Ó, se você deve 4, aí tem que ter um pouquinho de noção de operações, adição e subtração com números inteiros, tá bom, gente? E tem também na minha aula aí, tá? No vídeo. Segue aí, vai vendo os vídeos, tranquilo. Então lá, conserva a base. E aí eu aplico aí, né, gente? A propriedade, olha. Soma os expoentes, ó. Eu tenho 10, o 10 está positivo. Conserva o sinal do maior e faz a subtração. Ou seja, você tem 10, ó, o 10 é positivo. Você tem 10 e você vai tirar 4. Vai ficar quanto? Vai ficar 6 positivo. Tranquilo? Mais um. Por exemplo, aqui, 11. Olha lá, 11 elevado a 3 vezes 11 elevado a menos 12, por exemplo, elevado a menos 12, vai conservar a base, conservando a base, e vai somar os expoentes, gente, 3 mais menos 12, então, ó, quando você vai somar, aqui não vai mudar nada esse expoente, gente, porque se você quiser fazer ó, mais com menos, vai dar o menos, certo? Então vai ficar menos 3, simplesmente faz a conta, ó. 3 menos 12. Na divisão de potência de mesma base, quociente, vou dar uma dica para vocês, tá, gente? Tá, então aqui você faz normal, o sinal que tá você mantém, ó. Se aqui tá menos, fica menos, então, ó, no produto de mesma base, você mantém os dois sinais. Então, ó, 3 menos 12, toma cuidado agora, gente, que você está devendo 12, hein? O maior número é negativo. Se você deve 12 e só tem 3 para pagar, você fica devendo, gente. Quanto? Fica devendo 9, tá? Toma cuidado com esses detalhes, tá bom? Então, vamos colocar mais um exemplo ali, ó. Cabe ainda mais alguns exemplos. Certo? Aqui, deixa eu ver, 8. Vou colocar 8. 8 elevado a 4 vezes 8 elevado a menos 5 vezes 8 elevado a 10, por exemplo. Olha lá, certo? Vai conservar a base e vai somar os expoentes. Vamos fazer direto esse, gente. Conserva a base. Então, ó, pega os positivos primeiro. 10 mais 4 dá 14. 14 tira 5 dá 9. Olha lá. 8 elevado a 9. Certo? Fazer mais um aqui. Eu vou fazer com letra agora, gente. Ó. Por exemplo, aqui um pouquinho mais avançado. Ó. Põe aqui, ó. Não, aliás, eu vou fazer um esqueminho melhor ainda, gente. Ó.
eu vou colocar aqui, ó, 5 elevado a x. Depois nos exercícios, gente, na playlist que eu vou fazer, a playlist nada, na verdade é mais um vídeo, com exercícios bem avançados, ó, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2x, depois a gente vai ver com nível elevado, ó, beleza? Ó, conserva a base é a mesma, conserva, e vai somar o expoente, ó, 1x mais 2x, 3x. Mas quanto vale o x, professor? Não tem problema, é só indicação aqui, só aplicando a regra. Tá bom? Beleza, gente? Vamos continuar agora. Agora é quociente de potência de mesma base. Agora eu vou dar uma dica para vocês não se preocuparem mais, tá? Então vamos lá. Ó, quociente de potência de mesma base. Vou mudar a cor aqui. Vamos lá. Ó, vou colocar da forma genérica. A forma genérica lá é o a elevado a m dividido, ó, dividido, dois pontinhos, dividido por a elevado a n de navio. O que vai fazer, gente, no quociente de potência de mesma base? Você vai copiar a base e vai subtrair os expoentes, ó, m menos n. Esse aqui, gente, como é divisão, eu vou colocar dessa forma aqui com dois pontinhos e também, ó, ou, olha lá, eu vou colocar um ou aqui, ou, vou colocar na forma de fração também, que é mais tradicional, ó, a elevado a m dividido, olha lá, dividido por a elevado a n. Então, se tiver dessa maneira a representação da divisão, gente, vocês vão fazer a mesma coisa, conservar a base e vai ser o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ficar m menos n. Certo? Tranquilo? Gente, agora eu vou colocar números aqui, vou colocar várias maneiras aqui. E eu vou dar uma dica para você que você vai gostar. Vamos lá. Então, ó, primeiro exemplo aí. Eu vou colocar em forma de fração, depois coloco essa forma aqui, dois pontinhos, tá bom? Então é o seguinte, ó, você tem 2. Ah, eu comecei já outro com 2, eu não penso que é toda vez que começa com 2, não, eu já vou trocar todo mundo lá. 6, por exemplo, ó, 6 elevado a 7, olha lá, 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 2, tá bom, gente? A dica que eu já dou para vocês, gente, conserva a base, ó, conserva a base e vai mudar o sinal só do segundo expoente aqui, ó, tá bom? O primeiro copia do jeito que tá, se ele tiver negativo, copia negativo, se tiver positivo, copia no positivo, ou seja, o primeiro expoente você copia do jeito que tá, e só muda o sinal do segundo, ó. Olha lá, se tá mais 2, vai ficar menos 2, ó, menos 2, beleza? Eu vou dar vários exemplos, fica tranquilo. Conserva a base aqui, ó, e agora faz a continha, né? 7 menos 2, gente, dá 5. Bom, 7 menos 2 dá 5, beleza? Mais uma aqui, ó. Vou colocar agora na forma de... outra forma de potência, né? Aqui, por exemplo, ó, 5 elevado a 10, por exemplo, dividido... dividido por 5 elevado a menos 3. Olha só, gente, conserva a base e subtrai o expoente. Gente, na verdade, olha aqui, ó, só muda o sinal do segundo expoente, ó, vai ficar 10 aqui, ó, o primeiro vai ser 10, e troca o sinal do segundo expoente aqui, não tá menos, fica mais. Faz isso, gente. Então, no quociente de potência de mesma base, só troca o sinal do segundo expoente e depois faz a continha, ó. Conserva a base e soma aqui agora, 10 mais 3, 13. É claro, gente, que tem exemplos mais complexos, né? A gente vai chegar lá, fique tranquilo. Beleza até aqui? Vamos para mais exemplos. Ó, você tem 10 elevado a menos 7, lá, dividido, vou colocar das duas maneiras para você entender, e 10 elevado a 4, por exemplo.
Olha lá, o que você vai fazer? Quociente de potência de mesma base, né? Divisão de potência de mesma base. Copia a base, vai trocar o sinal do segundo expoente. Do primeiro lá não faz nada, copia igualzinho, tá ali, ó, tá menos 7, copia menos 7. Olha lá, troca o sinal do segundo expoente, não tá mais 4, fica menos 4. Olha lá, menos 4, sem se preocupar, gente, pode, vai com certeza aí, sem dúvida. Olha lá. Agora você faz a continha, né, gente? Tem que ter a noção de adição e subtração de números inteiros, ó. Você está devendo 7 e você está devendo 4. Eu vou juntar essa dívida aqui, certo? Você deve 7, você deve 4, você deve ao todo, você deve 11. Beleza, gente? Mais um exemplo, fica tranquilo. A base aqui, gente, até nem importa, né? A base sempre vai copiar. 4 elevado a... Deixa eu ver, eu pus o primeiro positivo, agora vou pôr o primeiro positivo, segundo negativo, vamos lá. 4 elevado a 20, olha lá, dividido por 4 elevado a menos 20. Por exemplo aqui, certo? Se você já está achando que é 4 elevado a 0, gente, sinto muito em informar, mas não é não. Ó, copia a base, copia o primeiro expoente do jeito que está, troca o sinal do segundo expoente, estava menos, fica mais. Olha só. Então, ó, conserva a base e soma-se os expoentes. Olha lá, 4, 20 mais 20, 40. E aqui, no caso, não é nossa intenção calcular essa potência. Mesmo porque 4 elevado a 40 é um número absurdo e não é essa a intenção. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui, beleza? Então, ó, quociente de potência de mesma base, gente, vocês vão copiar a base, copia o primeiro expoente e o segundo troca o sinal, aí faz a continha, certo? Beleza? Vamos continuar agora? Olha só, potência de potência, vamos colocar da forma aqui, né? Forma genérica. Ó, forma genérica. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Vamos lá. Conserva-se a base. Então aqui eu tenho A elevado a B. E tudo isso aqui, gente, entre parênteses, é claro. E tudo isso aqui está elevado. Eu vou até trocar, porque eu pus B, eu pus MN lá para manter o padrãozinho legal, tá, gente? Ó, A elevado a M. E lá fora dos parênteses, elevado a N. Como que vai ficar isso aqui, gente? Potência de potência. Ó, eu tenho uma potência aqui dentro e tenho uma potência, ou seja, potência de potência. Olha lá, eu vou conservar a base. Repararam que todos conservam a base? E vou multiplicar o expoente. Vai ser o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Tá? Essa maneira genérica, gente. Agora vamos lá para os números. Deixa eu colocar aqui uma cor legalzinha. Isso aqui não fica muito estranho. Vamos lá, colocar aqui, ó. Então eu tenho 3 elevado a 2 e lá fora, olha só, lá fora está elevado a 4, por exemplo. Olha lá, potência de potência, como que eu faço? Conservo a base, ó, conservo a base e vou multiplicar, vai ser esse expoente vezes esse. Então, 2 vezes 4, 8, tem que estar com a tabuadinha em dia, hein, gente? Beleza? Bem tranquilo, gente. Vamos lá, segundo exemplo. Tem 7 elevado a menos 3, entre parênteses, e lá fora, gente, por exemplo, eu tenho 2. Beleza? Olha lá, potência de potência. Vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Olha só, agora vai entrar a regrinha de sinais, hein? Menos com mais, na multiplicação e na divisão dá menos, ó. Menos com mais, menos. Coloca o sinalzinho aqui, ó. E faz 3 vezes 2, 6. Certo, gente? Então tá aí, ó. Multiplicaçãozinho tranquilo, faz a regrinha de sinais. Mais um aqui. 10 elevado a menos 4
e também está elevado a menos 5, por exemplo. Olha lá, o que diz a regra? Conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base, todos conservam a base e multiplica os expoentes. Olha só, regrinha de sinais, ó, menos com menos dá mais. Eu estou colocando mais aqui, mas quando o expoente é positivo, você não precisa colocar esse mais não, tá? Menos com menos dá mais, 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, 10 elevado a 20. 10 elevado a mais 20 ou 10 elevado a 20 é a mesma coisa. Eu vou até colocar aqui, para você não ficar colocando esse sinal mais ali não, tá gente? É 10 elevado a 20. Beleza? Então tá aqui, ó. Certo? Vamos colocar mais exemplos aqui embaixo, ó. Então, ó, todo positivo, negativo, vamos continuar. Então, 6 elevado a 3 e lá fora elevado a menos 5, por exemplo. Certo? A regrinha, copia a base e multiplica os expoentes. Ó, mais com menos, o 3 é positivo, mais com menos dá menos. 3 vezes 5, 15. Então, gente, é isso. Copia a base e multiplica os expoentes, tá bom? Beleza? Depois vai ter exercícios mais avançados, certo, gente? E aqui também, se eu tiver potência exagerada, tipo assim, ó, vou dar um exemplo aqui, só um exemplo, tá? Por exemplo, 2 elevado a 2, e ó, lá fora tem um 3, agora tem um colchete, isso aqui é muito normal em colégios técnicos, tá? Elevado a 3, depois lá fora ainda elevado a 4, o que você vai fazer? Potência de potência de potência, vai fazer a mesma coisa. Vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então, 2 elevado a 24, certo? 2 elevado a 24. Então, agora aqui, já vamos para o próximo, potência de um produto. Eu coloquei entre aspas aqui, gente, esse distribua aqui, distribua a potência para cada elemento dos parênteses. Então, vou colocar de forma genérica aqui, ó, colocando de forma genérica, certo? Olha lá, seria isso aqui, ó. Você tem o A vezes B, olha lá, A vezes B, tudo isso aqui elevado a M. O que você vai fazer? Você vai distribuir essa potência para cada um aqui, ó. Aqui o expoente, no caso, gente, eu estou lidando com o expoente 1, tá? Porque a forma genérica para ficar bem simples para você entender. Depois eu vou dar exemplos, fique tranquilo, ó. Esse expoente vai distribuir aqui para esse expoente aqui e também vai distribuir para esse expoente que está aqui, tá? Então fica assim, fica A elevado a M vezes B elevado a M também, ó, B elevado a M também, certo? Vamos colocar com números aqui que deve ficar mais fácil, para você entender bem. Por exemplo aqui, ó, 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, certo? Professor, não poderia fazer 2 vezes 3 lá dentro, 6, depois 6 elevado a 2? Certinho, gente, poderia sim, mas eu quero aplicar aqui a propriedade para vocês ir acostumando, porque eu vou colocar com letra também, tá? Então, ó, fica 2 elevado a 2, só distribuindo, sem calcular, vezes 3 elevado a 2. Tranquilo? Vou colocar com letra agora. Outro exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, 4A elevado a 2 aqui, ó. Vou dar uma puxadinha agora, hein? Olha lá, 4A elevado ao quadrado. Gente, esse 2 aqui é o expoente do A, tá bom? Então, tudo elevado a 3, por exemplo, ó. Certo? Olha lá, o expoente do 4 aqui, gente, é 1. Esse 2 é o expoente do A. Tá? Então, vou distribuir a potência aqui, ó. Né? Na verdade, fica uma potência de potência para cada fator aqui, ó. Então, vai ficar 4 elevado a 3, vocês vão ver que é tranquilo, 4 elevado a 3, vezes o A. Agora que é o detalhe, gente, ó. Aqui não é 2, fica uma potência de potência aqui, no caso, se for expoente diferente de 1, fica potência de potência, ó. 2 vezes 3, 6. É muito tranquilo, gente. Certo? Vou colocar agora duas letras. Olha lá, x
elevado a 5 vezes y elevado a 10, por exemplo, olha só. E tudo isso está elevado a menos 2, certo? Puxado esse. Não, não é não, gente. Tranquilo, ó. Copia a base. Ó, copiei a base. Agora eu vou distribuir aqui, ó. Mais do 5 com menos do 2 dá menos. 5 vezes 2, 10. Então ficou x elevado a menos 10. Agora aqui, ó, vezes y, copiei a base, o 10 está positivo, vai ficar mais com menos dá menos, ficou menos, e agora 10 vezes 2, 20. Certo, gente? Então é isso, beleza? Vem aqui comigo. Pessoal, então esse foi um vídeo curto. Passei para vocês as propriedades das potências, tá? Depois eu vou fazer um vídeo com exercícios bem avançados de concursos, tá bom? De colégios técnicos, tá? Assista aí o próximo vídeo, curte, deixa um like aí, beleza, gente? Então até a próxima, valeu!